Placa de vídeo, processador e hardware na Terabyte, parceiro. Compra lá, links na descrição. Baratinho, maluco. Artefatos brilhosos e estranhos no meio dos seus jogos, o driver parou de responder sem aparente explicação. Seu monitor não dá vídeo de jeito nenhum. Assistência técnica e reparo de placas de vídeo, placas mães, notebooks e componentes de hardware em geral na GTEC Informática. Orçamento sem compromisso e links na descrição. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo a gente vai bater um papo sobre o lançamento da AMD, a nova Radeon Vega 7, placa que foi anunciada na CES 2019 para concorrer com a RTX 2080. Alguns testes já foram feitos no Brasil e no mundo, a placa saiu hoje. Aqui no Brasil, só os canais mais influentes, segundo a AMD, receberam a placa. Se eu não me engano, o Clube do Hardware, do Gabriel Torres, acho que nem é mais do Gabriel Torres, e o Adrenaline. Eu vi alguns testes do Adrenaline e parece que a placa entregou ali basicamente o que a AMD prometeu. É uma placa que tem um desempenho próximo da RTX 2080, vai vencer em alguns jogos, vai perder em outros, como é normal, custando o mesmo preço, com mais memória, porém com menos tecnologia. Eu vejo um pequeno problema no lance dela, por exemplo, não ter suporte aos Tensor Cores e uma tecnologia semelhante ao DLSS, porque não adianta você armazenar coisas na memória quando a tua GPU não tem poder suficiente para poder trocar essas informações. E o DLSS, por exemplo, dá cerca de 10 quadros nos jogos que tem suporte, no caso hoje só o Final Fantasy, mas acredito que mais para frente a maioria dos jogos podem aceitar o DLSS. E isso pode fazer inclusive que a RTX 2070 cole numa Vega 7, o que não seria nada legal para a AMD. A AMD decidiu lançar a placa pelo mesmo preço e isso também não faz muito sentido, na minha opinião. É lógico que a AMD sabe o que está fazendo, né? Quem sou eu para dizer que a AMD está fazendo besteira? A AMD faz a pesquisa de mercado dela direitinho e a minha opinião é que as pessoas que compram placa da AMD hoje em dia, são porque realmente gostam da AMD. Eu sou um desses caras. Eu usei placas da AMD, usei Nvidia também, AMD e outras marcas também durante a minha vida inteira. Mas desde o momento das séries HD, saiu a série HD 3, depois saiu a série HD 4, eu tinha uma Nvidia GT 9600 GT, e eu troquei para uma HD 4830 e dali foi só a AMD, só a AMD. Naquela época, a AMD disponibilizava muitas placas aqui no mercado brasileiro e os preços eram excelentes, né? Geralmente melhores do que os preços da Nvidia. Só que isso foi mudando ao longo do tempo e eu não saberia explicar para vocês por quê. Mas quando eu tinha uma 390X aqui que foi pro RMA, eu decidi não esperar, falei, vou comprar uma Fury X, eu quero testar a Fury X, quero testar as memórias HBM, quero testar o water cooler que vem nela, que eu achei muito maneiro na época. Só que tinha um pequeno problema, cara, eu não achava para vender, não achava Fury X para vender, e quando achava o preço era absurdo, era muito caro. E quando você entrava no Mercado Livre, você via uma enxurrada de 980 vendendo. Então o que eu fiz? Comprei uma 980. E para minha surpresa, eu que praticamente ignorava todas as placas da Nvidia, pelo que eu via, a Nvidia, capa drive, todas essas besteiras que a gente sabe que não existe, eu ignorava as placas da Nvidia. Eu comprei, e meus amigos do trabalho falavam, tá, compra Nvidia, esquece essa porra de AMD, compra Nvidia. Eu comprei, falei assim, cara, é sensacional, a placa não esquenta, então eu não preciso daquele water cooler da Fury X. E o tempo foi passando, né? A Fury X foi meio que ficando apagada por conta de ter apenas 4 GB e todas aquelas babaquices de sempre. Mas o desempenho parece que da Fury X não agradava muitas pessoas. Só que o maior problema a culpa, por exemplo, de eu não usar placas da AMD até hoje, é única e exclusivamente da AMD. Vocês veem que processador eu só uso o AMD, cara. O último processador Intel que eu tive aqui foi um Pentium 166, isso em 1996. Olha o tempo que faz. E no caso de eu ter trocado a Nvidia, a AMD pela Nvidia, foi porque a AMD não me atendeu.
Quando eu quis comprar, eu sabia que a 980 era pior, tinha a 980 Ti, né, que concorria. Eu queria comprar a FuriX, queria pagar mais caro na FuriX, só que não tinha, não vendia. E quando vendia era tipo o dobro do preço. E não fazia sentido nenhum eu torrar o meu dinheiro daquela forma. Então a gente sabe que hoje a RTX 2080, ela custa cerca de... Chegou aqui por R$4.500. Hoje custa cerca de 3.700, se você pesquisar muito aí, você consegue achar no fornecedor, talvez você ache por esse preço. 3.700, cara. A AMD lança uma placa atrasada, com bom desempenho, é uma placa excelente, pelo que o Adrenaline mostrou. Eu comparei os resultados do Adrenaline com a minha 1080 Ti no Resident Evil. A minha placa ficou entre 50 e 65 em 4K. Essa Vega deles, Vega 7, ficou entre 47 e 81, desligando os filtros e tal lá. Mas é um desempenho excelente. É um desempenho excelente. Só que quando você bota na ponta do lápis, cara, você vê, caralho, R$3.500 no mínimo. No mínimo. A gente sabe que não vai chegar por isso, vai chegar por mais. Veio atrasada. A maioria das pessoas já tem, aqui no Brasil, né? Acredito eu. Sem pesquisa de mercado, nenhuma. Quer dizer, acredito eu pelo que eu vejo aqui no meu canal. Tem Vega 56, tem 1070, tem 1060, tem 1080, tem 1080 Ti, tem Vega 64. E algumas agora comprando a RTX 2060 e 2070. Então, essa placa chega num nicho muito específico. A placa chega num nicho muito específico que eu não vejo muito sentido. Principalmente para o mercado brasileiro. Principalmente para o preço que o brasileiro é obrigado a pagar aqui. É óbvio que vão existir modelos mais em conta, né? Mas aí a gente também tem a concorrência com outros modelos mais em conta. A gente tem a 2070, a gente tem a 2060, que está sendo vendida por R$1.800, até R$1.800. Tem a 1070 Ti. O pessoal pergunta aqui, Baltar, porra, essa placa vai ser uma merda pro futuro, a RTX 2060 pro futuro não vai servir, porque só tem 6 GB. Quando o cara vem falar comigo de futuro, placa pro futuro, eu sei que esse cara é o cara que vende a placa de vídeo top dele, da atual geração, para comprar da nova, que não vai ter diferença de desempenho nenhum. É esse cara que pensa em comprar a placa de vídeo pro futuro. Esse cara que pensa em comprar sempre. Sempre. É o cara que eu compro as minhas placas usadas. Porque eu só compro placa top usada da geração passada. E se vocês estão aqui no canal há bastante tempo, vocês já viram isso. Então esse lance de placa do futuro, porque a 1070 Ti é uma placa que vale mais a pena porque tem 8 GB do que a 2060. Todo mundo já mostrou que a GPU da 2060 é melhor, porém ela tem menos memória. E quando falta GPU, não adianta você ter memória. Todo mundo já mostrou isso, eu mostrei isso aqui no canal, acho que todo mundo aí já fez vídeo. E o problema de eu não gostar da 1070 Ti é porque a 1070 Ti, cara, era uma placa que não era para existir. A 1070 Ti foi um cambalacho da Nvidia para vender placa 1080, quer dizer, para vender 1070. A 1070 Ti, ela não é uma 1070 turbinada, ela é uma 1080 capada com o preço de 1080, quando as 1080 somem do mercado. Então, a 1070 Ti é uma placa que eu não concordo. É uma placa que veio de cambalacho lá depois de muito tempo para suprir um nicho de mercado, porque a AMD não apresentava nenhuma concorrência ali. Então, se a gente tivesse 1080, agora a vida da RTX 2060 seria muito mais difícil. Então, nesse momento atual, caralho, você paga lá 1.800 numa placa, numa RTX 2060, cara, é dinheiro pra caralho. É dinheiro pra caralho. Hoje, se eu fosse comprar placa nova, Baltar, o que você compraria? Você vê o preço de tudo, cara. Aquele cara, 2.200, 2.400, uma Vega 64. 2.200, uma 1070 Ti. Fica assim, caralho, fudeu. 1.800, uma RTX de 2060. Me parece algo razoável. E aí você fica pensando assim, porra, as pessoas têm um sério problema, jogadores de PC, de achar que de uma geração para outra, ou de 2 gerações para outra, a sua placa, tipo a tua 1070, a tua 1060 vai virar uma 1030, e não vai.
O último jogo que saiu para PC, que saiu até agora porque o Anthem não saiu ainda, e o The Division 2 não saiu ainda, então a gente tem o Resident Evil, foi o último jogo lançado. A gente sabe que a Capcom lança jogos leves para PC, mas o último jogo lançado, você consegue achar ele rodando aí numa GTX 770 de 2 GB. Você consegue encontrar o jogo rodando. Você diminui as qualidades gráficas, que você quase não percebe, diminui a resolução, faz que nem um console e joga, cara. Joga. A tua RTX 2060 vai servir na próxima geração. Ela não vai rodar com tudo no máximo. Nunca foi assim. Nunca foi assim. A 1080 rodou os jogos da geração passada tudo no máximo. O Wildlands, o The Division, o Rise of the Tomb Raider. Agora, rodou, mas em 1440p não roda mais. Não roda mais. E na próxima geração, talvez em 1080p não vá aguentar mais. E isso é normal, cara. Não é porra de... o programador tá vendo target pra aumentar... Target é o caralho, cara. O target é o console. O target do PC sempre foi o console. Agora é tudo x86. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. No PC, o que eles fazem? Bota uma porrada de filtro a mais. Bota uma porrada de efeito gráfico. A Nvidia vai lá e banca uma parte. A AMD vai lá e banca outra parte. Então coloca um monte de tecnologia proprietária. Pra quê? Pra vender placa de vídeo. Porque no console, os jogos são pra vender jogos. No PC, os jogos são pra vender jogos e placa de vídeo. Sempre foi assim. E não vai mudar. Se você é um cara que está pensando no futuro, compra um console. Que o PS4 está aí desde o início da geração de 2013 até 2019. Parece muito mais razoável do que o cara ficar insanamente trocando de placa de vídeo, se preocupando com o futuro, achando que a 2060 dele, ou que a 1060 dele vai virar uma 1030 na próxima geração, que não vai rodar mais os jogos atuais, quando a gente sabe que não é verdade. Pode procurar aí na internet o Resident Evil sendo rodado numa GTX 770. Ontem mesmo eu tava fazendo a live aqui, rodando o Apex, o maluco falou assim, pô, tô rodando com tudo no máximo, 1080p, com uma 780. Cadê a capagem? Cadê a capagem dos drivers? Então, pessoal, é lógico que a gente tem que se preocupar o quanto a gente tá pagando. A gente tá pagando caro pra caralho pra jogar no PC jogo idiota de Battle Royale, né? Alguns outros jogos estão saindo. Resident foi uma obra-prima. Você pode jogar também, você pode jogar o mesmo jogo, inclusive com a mesma qualidade, num console que você teria comprado lá em 2013 por R$1.300, R$1.500, que era o preço do videogame. E nem o console mais é assim, né? Porque no meio da geração sai um Pro, sai um Xbox 1000 grau. Então, a gente tá pagando realmente caro, muito caro. Provavelmente não vai mudar isso. Cabe a você definir ali o que é melhor pro teu bolso, o que vai te atender bem e o quanto você pode gastar, cara. O foda é você falar que um cara que tá gastando R$2.000, 1.800 numa RTX 2060 é gado, enquanto você gasta 10 mil numa placa para jogar os mesmos jogos. Não vai jogar God of War, não vai jogar o Red Dead Redemption e tá chamando os outros de gado. Essa que é a foda. A RTX 2080 é excelente, eu falei isso em todos os vídeos, não vale o preço, ponto final, não vale o preço cobrado. A 2070, você ainda, porra, cara, 2.700, 2.600, você pensa ali, vai do poder aquisitivo do cara. A RTX 2060, beleza, vou jogar tudo, tranquilo, 1080p, vou jogar com tudo no máximo agora, vou jogar os jogos de agora e da geração passada, tudo no máximo. Na próxima geração talvez eu tenha que diminuir alguns gráficos e vai sendo assim, cara. Vai ser assim sempre. Ficar se preocupando com isso é besteira pura. Compra o que você quiser comprar, pesquisa, compra, para de olhar teste, para de olhar essas porra, porque você vai ficar puto, cara. Você vai ficar puto porque o preço vai cair, você vai ficar puto que o nego vai falar que tinha uma placa melhor, você vai ficar puto que o nego vai falar que tem capaz de drive, e o mais que você vai ver aí é uma porrada de gente fazendo sensacionalismo barato pra ganhar o quê? Visualização, a troco de merreca. Pessoal, um grande abraço. A Vega 7 é uma placa excelente, mas, na minha opinião, também não vale o preço. Um grande abraço a todos e até a próxima.